Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. O Band Entrevista fala hoje sobre um assunto que mexe com pessoas de todas as idades. É a Previdência Social brasileira, até porque um dos sonhos do brasileiro é conseguir se aposentar, não é mesmo, Solange? Um grande sonho, né, Nicolini? Mas as regras mudam constantemente e agora, com a pandemia, o atendimento remoto, como é que fica a situação para quem já tem direito à aposentadoria? Para responder essas e outras perguntas, nosso convidado de hoje é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, José Roberto Sodero. Muito boa noite, doutor Sodero. Solange, boa noite, Cláudio. É um prazer poder trazer informação para o seu público a respeito das questões de direito previdenciário. Prazer é todo nosso. Quem participa com a gente, com perguntas ao nosso especialista convidado, é o jornalista da Rádio e TV Band Vale, Israel Goldenstein. Bem-vindo mais uma vez, Israel. Boa noite para você também, Nicolini, para Solange Moraes e para todos que acompanham o Band Entrevista. Muito obrigada, Israel. Doutor Sodero, a minha primeira pergunta é para quem precisa hoje do auxílio-doença. A gente sabe que para receber esse benefício é preciso passar pela perícia médica. Agora, como é que fica durante a pandemia? Durante o período de pandemia, Solange, as perícias presenciais que são feitas lá na agência do INSS estão suspensas. Então, como é que ficou isso? O governo editou um decreto no sentido de que o trabalhador pode apresentar um atestado médico junto ao INSS. Como os servidores não estão atendendo o segurado presencialmente, não faz a perícia e não tem servidor, ele precisa apresentar isso através de uma plataforma digital em que há um cadastro desse trabalhador que chama Meu INSS. E esse atestado médico, ele tem que ter algumas condições, né? O primeiro, a assinatura do médico, deve constar o CRM do médico, informações sobre a doença, como a classificação internacional da doença, chamada CID-10, para saber que doença que ele tem, e também deve informar o tempo em que esse trabalhador deve ficar afastado do trabalho. Com esses dados protocolados no INSS, quando eles fizerem a análise, dá um benefício de auxílio-doença chamado emergencial no valor de um salário mínimo. Mesmo que o trabalhador tenha direito a um valor maior, neste momento ele recebe um salário mínimo e depois, quando ele passar pela perícia, que confirmar tudo que ele está informando aí eles ajustam o valor na forma correta que ele deveria estar recebendo. Agora, esse atestado ele deixa onde, professor? Bom, então, ele pode fazer o pedido pelo site, pelo Meu INSS, que é um aplicativo virtual, que o segurado faz um cadastro, ganha uma senha, faz isso, ou então num escaninho, numa urna na porta da agência que o INSS disponibilizou. Neste caso, ele tem que colocar um envelope, nesse envelope ele tem que escrever o nome completo dele, CPF, endereço e o que ele está pedindo para ser avaliado pela Previdência Social. Agora, doutor Sodero, uma das questões importantes é que o próprio governo reconheceu que não tinha funcionário suficiente para atender todo mundo pelo INSS e convoca pessoal que já tinha aposentado, traz militares. Agora, com o sistema digital, é um caminho sem volta a digitalização do processo. O senhor acredita que ele vai ser mais rápido para o contribuinte, já que toda vez que se requer uma aposentadoria se demora, não tem resposta? O que o senhor espera dessa mudança agora, dessa digitalização? Ou vai complicar ainda mais? Então, Nicolini, tem uma questão importante. O INSS, o governo já sabia que 40% dos seus servidores iriam se aposentar desde o ano passado até agora. Então, antes da pandemia, nós já tivemos uma diminuição de servidores por conta de aposentadorias. Eles estavam esperando uma incorporação que ia acontecer. Então, o governo sabia, não foi uma surpresa. A outra questão é que o INSS tem um prazo de 45 dias para responder aos requerimentos, mas não está respondendo desde o ano passado. Segundo os números, há por volta de 1 milhão de processos que estão estagnados esperando uma decisão. A virtualização do processo, ela é interessante, Nicolini, mas a gente precisa entender algumas questões.
ela é interessante para quem tem acesso e para quem tem um pouco de conhecimento para poder funcionar o atendimento virtual. Nós temos hoje no Brasil 63 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, por exemplo. Por outro lado, existe uma atividade importante, que é a atividade da advocacia, que tem um acesso específico, especial e que pode orientar o trabalhador nesse sentido. Agora, para o trabalhador propriamente dito, o atendimento virtual, por mais que ele seja, não tenha volta, eu concordo contigo nesse sentido, é mais complexo para ele fazer. Na maioria das vezes, as pessoas não estão acostumadas a trabalhar com esses portais de internet. Ok, vamos ver agora a participação do nosso repórter Israel Goldenstein. Israel. Professor Sodero, ainda durante a pandemia do novo coronavírus, alguns especialistas e também advogados atendem de forma remota, ou seja, de forma online. Isso, de alguma forma, prejudica o andamento dos processos aqui no Brasil, inclusive na nossa região do Vale do Paraíba? Do ponto de vista do atendimento, Israel, da advocacia, isso foi um aprendizado, né? Nós tivemos que nos antecipar a uma evolução e as pessoas passaram a fazer os atendimentos de forma virtual. O que dificulta é no caso de entrega de documentação, porque a entrega de documentação, na maioria das vezes, a pessoa não tem como fazer a digitalização, o escaneamento, então ela precisa deixar essa documentação de forma física para que o advogado possa trabalhar. Nós estamos nos adaptando com isso, né? Tanto é que nós estamos fechando nos próximos dias um acordo com a própria Previdência Social para que o atendimento da advocacia, que antes precisava ir até a agência, também seja virtualizado e nós vamos ter atendimento especial para a advocacia pelos agentes do INSS. Ok, professor. A gente vai fazer a primeira parada. O Band Entrevista segue com o assunto Previdência Social em instantes com o advogado José Roberto Sodero. Não sai daí.